Este é o curso de formação de diáconos. Estamos no módulo de número 4, os serviços diaconais 1, a mesa do Senhor. Bem-vindo ao módulo 4 do curso de formação de diáconos. Há 3 mesas que o diácono deve servir em seu processo de mordomia, de trabalho, de serviço na igreja local. As mesas do Senhor, do pastor e da viúva. O assunto mesa do Senhor será alvo deste módulo. As demais, nos 2 módulos seguintes. Estude atentamente este módulo para ficar a par ou relembrar o que significa servir à mesa do Senhor. Bons estudos. Vamos ao item 1, o que é a mesa do Senhor? Trata-se do serviço da Santa Ceia. Este é o registro do capítulo 13 sobre a ceia do Senhor do Credo das Assembleias de Deus. Cremos, professamos e ensinamos que a ceia do Senhor é o rito da comunhão e ilustra a continuação da vida espiritual. Tal ordenança foi instituída diretamente pelo Senhor Jesus após a refeição da Páscoa na companhia de seus discípulos. Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, e dando graças, deu-lhe dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Mateus capítulo 26, do verso 26 até o verso de número 28. Desde então, a Igreja vem celebrando esse memorial e proclamando a nova aliança. Esse novo concerto é cumprimento das promessas divinas desde o Antigo Testamento, sendo o próprio Jesus o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João capítulo 1, verso 29, e a nossa Páscoa. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, 1 Coríntios capítulo 5, verso de número 7. Qual é, então, o significado da ceia do Senhor? Ora, essa solenidade é o rito contínuo da Igreja visível, instituído como memorial da morte de Jesus até a sua vinda. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. 1 Coríntios capítulo 11, verso de número 26. A expressão todas as vezes remete à continuidade. Temos aqui o passado, a morte de Jesus, presente, a nossa comunhão com ele e com os irmãos, e o futuro, a sua volta. Pode ser dito que as igrejas do período apostólico celebravam semanalmente a ceia do Senhor, no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para o partir do pão. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso de número 7. Vamos ao item 2, a quem se destina a ceia do Senhor. Este é o registro do capítulo 13, sobre a ceia do Senhor, do Credo das Assembleias de Deus, sobre a quem se destina a ceia do Senhor. Nós a celebramos numa frequência suficiente para evitar intervalos longos entre os períodos de reflexão, comunhão e ação de graças. Entendemos que se trata de uma solenidade de bênção e de comunhão para os crentes. Ela é ministrada a todos os crentes em Jesus, batizados em águas, em plena comunhão com a igreja. Então, tornando claro o texto que nós acabamos de ler, é importante mencionar que a Santa Ceia do Senhor, ela é um objeto de comunhão que celebra a comunhão da igreja, e a comunhão da igreja é formada por crentes em Cristo Jesus que foram batizados nas águas e cuja vida não está coberta por máculas. Por que eu estou frisando isto? Porque há uma contextualização naquilo que diz respeito a quem pode ou quem não pode participar, e nós observamos que existem muitas pessoas que participam da ceia do Senhor sem estar nesta plena comunhão. Plena comunhão, neste sentido, nós precisamos lembrar daquilo que está escrito lá no livro de Atos dos Apóstolos, logo no seu início,
onde está dito lá que todos os irmãos tinham tudo em comum. Ter tudo em comum quer dizer estar em comunhão plena, ok? Tanto aberta e diretamente, quanto naquilo que está obscuro, ou seja, quanto aquilo que você faz em silêncio. Tudo na sua vida precisa estar em comunhão. Senão você só está fazendo o consumo de um pedaço de pão e a bebida de um pouco de suco de uva. Estar em comunhão com a igreja é estar na defesa do evangelho pleno, ou seja, cumprindo os estatutos, os juízos, cumprindo as leis, a vontade de Deus. O objeto da comunhão da igreja é o cumprimento da vontade de Deus, e não apenas a necessidade de cumprimento daquilo que se diz respeito do rito de passagem, que é o batismo. Nós precisamos entender, o batismo é extremamente importante, ele é um sinal público de que você faz parte da igreja. Mas para além do batizar, na verdade, todas as coisas que nós fazemos para Deus, diante de Deus, para a igreja, diante da igreja, precisa ter plenitude, precisa ser pleno, precisa ser verdadeiro, honesto e sincero. Talvez seja essa a melhor definição para comunhão. Ser sincero. Essa ordenança exige um autoexame, uma reflexão sobre nossa conduta, se ela está de acordo com os princípios da palavra de Deus, para não sermos culpados do corpo e do sangue do Senhor. 1 Coríntios 11, 27. Ou seja, responsabilizados pela morte de Jesus. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. 1 Coríntios 11, 28. Pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. 1 Coríntios 5, 8. Asmos da sinceridade e da verdade. Ou seja, sinceridade e verdade sem fermento, sem pecado. Vamos ao item 3, as preparações. Este é o registro do capítulo 13, sobre a ceia do Senhor, do credo das Assembleias de Deus, sobre as preparações. Os elementos da ceia do Senhor. As palavras de Jesus, isto é o meu corpo, Mateus 26, 26, e isto é o meu sangue, Mateus 26, 28, mostram os dois elementos, os dois emblemas da ceia do Senhor. Resta claro que, em termos dos alimentos usados no serviço da Santa Ceia, estes são o pão e o suco de uva. Resta claro também que as igrejas cristãs protestantes, ramo da qual advêm as igrejas evangélicas, não cremos na transubstanciação, que seria a transformação do pão em carne e o suco da uva em sangue, ambos de Cristo. Isto tornaria cada membro da igreja canibais e pecadores pela desobediência à ordem de não comer sangue, ora ainda mais humano. Veja, por exemplo, o registro de Levítico 17:14. Porquanto é a alma de toda a carne, o seu sangue é pela sua alma. Por isso, tenho dito aos filhos de Israel: não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a alma de toda a carne é o seu sangue. Qualquer que o comer será extirpado. Então, a questão da transubstanciação, ela tem íntima relação, ela guarda íntima relação com o consumo de sangue. Se eu acreditar que o sangue de Jesus está sendo bebido por mim diretamente e não figuradamente, eu estaria, obviamente,
descumprindo Levítico 17:14, porque é o sangue de toda a carne. Não importa qual carne é, não devemos consumir. Isto está confirmado pelos apóstolos em Atos, capítulo 15, verso 29, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. Estas coisas fareis bem se vos guardardes. Bem vos vá. Então a questão do consumo do sangue, no sentido da transubstanciação do sangue de Jesus, ou seja, a transformação do suco da uva no sangue diretamente, isso obviamente e claramente nos afastaria da comunhão com Cristo. E este, obviamente, não é o objetivo da Santa Ceia do Senhor. Há igrejas locais que utilizam o pão produzido sem fermento ou através da levedura natural da massa, misturando os produtos e levando a massa para assar diretamente. Tantas outras se utilizam do pão adquirindo-o direto de padarias, ou mesmo que em produção interna se utilizem do pão fermentado. O não uso do fermento se baseia no fato de que a ceia do Senhor foi instituída durante uma festa dos pães ázimos, ou ázimos. Lucas 22, 7 e 8. Chegou, porém, o dia da festa dos pães ázimos, em que importava sacrificar a Páscoa, na qual não se utilizava fermento, e mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-vos a Páscoa, para que a comamos. Em vários textos, sobretudo se referindo à hipocrisia ou pecado, Jesus usa a expressão fermento de forma alegórica, e ordenou-lhes, dizendo: Olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Parece óbvio dizer, portanto, que para as Sagradas Escrituras, o fermento alegoricamente representa o pecado. Por que eu estou deixando claro alegoricamente? Porque não é pecado necessariamente comer fermento. É óbvio que ninguém abre uma lata de fermento, ninguém abre um pacote de fermento, pega uma colher e joga na boca para mastigar. Isso obviamente faria mal para aquele que o consumisse. Mas o fermento ele é utilizado na alimentação, por exemplo, na fabricação de pães. Então, seria pecado comer um pão sobre o qual foi lançado fermento para que sua massa crescesse? Ou um bolo? Não, de maneira nenhuma. A questão aqui é alegórica, é uma figura de linguagem. Quanto ao suco de uva, basta declarar que seja bebida extraída da uva, natural, sem fermentação e, portanto, não alcoólica. A tradição católica, ela se utiliza do vinho fermentado para a celebração daquilo que nós reconhecemos como Santa Ceia. Existe essa tradição por parte dos católicos, mas os evangélicos, de um modo geral, eles não se utilizam desta prática. Se utiliza, então, no serviço da Santa Ceia, nas igrejas evangélicas, do vinho não fermentado, ou seja, o suco da uva. Tratando-se do pão, o serviço é feito pelo diácono em vasilhame apropriado, partindo-se o pão, geralmente com as próprias mãos, após ações de graças sobre este elemento, por parte do oficiante. Há igrejas locais em que o pão é partido por presbíteros, contudo, os eleitos para tal tarefa são os diáconos, prioritariamente. Não quer dizer que outros membros da igreja não possam exercer o serviço. Quer dizer que, prioritariamente, ele deve ser exercido pelo diácono, afinal, ele é o oficial da mesa do Senhor. Há igrejas locais que o fazem a partir do uso de instrumentos cortantes, como facas, não é? Pega o pão ali e corta com facas. Quanto ao vinho ou o suco da uva, né? O serviço é feito pelo diácono em vasilhame apropriado,
repartindo antecipadamente em copos ou cálices, após ações de graças sobre este elemento pelo oficiante. Então, para tornar claro, não é? Existem vasilhames apropriados para o serviço do suco da uva, e este serviço, ele primeiro é separado, depois ele recebe a ação de graças e, por último, ele é servido. Não é a tradição das igrejas evangélicas o uso de um cálice apenas, salvo quando usado de forma figurativa. De novo, tratando da questão católica, nós sabemos que a tradição católica, o vinho, ele é servido num cálice único, normalmente, o oficiante, no caso o padre, ele pega ali a hóstia e molha muito rapidamente naquela taça e coloca na boca da pessoa que é membro da Igreja Católica. Nós não fazemos desta maneira. Nós realmente partimos o pão, nós realmente partimos o vinho, ou seja, o suco da uva, e servimos uma parte para o membro da igreja. Isto também, lembrando, em vasilhames separados, não servindo diretamente no mesmo vasilhame. O consumo. Consequentemente, a ordem de serviço pão-vinho para o membro segue-se esta ordem: primeiro o pão, depois o suco de uva, em atendimento aos princípios bíblicos, sob hinos da igreja local, voltados para esta celebração, após a ação de graças pelos elementos e após a confissão pública de pecados e o autoexame de consciência de cada membro da igreja. Então, o serviço segue a ordem: primeiro o pão, depois o suco da uva, não antes de que esses elementos recebam a cada um em separado, a oração por parte do oficiante, e também se verifica que há um período em que os membros da igreja eles podem fazer confissão pública de pecados e também o autoexame de consciência. Só então o pão e o vinho são servidos. Quanto à mesa e os utensílios. A mesa, ela é apropriada e específica para o serviço da Santa Ceia, quando possível, evitando-se o improviso, pois se trata da ordenança mais importante da Igreja na Terra, que, junto ao batismo, são integradoras e mantenedoras da comunhão da membresia entre si e com Deus. Forrada com toalha de mesa, com tipos próprios que remetam à Santa Ceia, aos elementos, ou com dizeres que apontem para a lembrança dos textos bíblicos voltados para o memorial sacrossanto do Senhor. Então, todos os elementos que compõem a mesa, eles precisam estar voltados para o serviço da Santa Ceia e não podem comunicar algo diferente do que o serviço da Santa Ceia. Eles estão ali para este serviço e eles são todos propaganda do serviço da Santa Ceia do Senhor. A toalha de cobertura. Uma toalha de cobertura igualmente adornada, que irá sobre os elementos e os vasilhames, que contém os elementos, pode igualmente ser apropriada a fim de evitar que insetos, poeira e até micro-organismos trazidos pelo vento toquem os elementos da Santa Ceia. Lembremos-nos que nós vamos servir alimentos para as pessoas que estão na igreja. Os membros da igreja precisam ter confiança de que aquilo que está sendo servido para eles é um produto íntegro, está limpo, não está contaminado, ainda mais em tempos de enfermidades transportadas pelo vento, como nós estamos vivendo no presente. Nós temos que ter o cuidado de servir pão e suco de uva que estejam limpos e puros, não só do ponto de vista espiritual, mas também do ponto de vista material, porque nós precisamos preservar a saúde dos membros da igreja. A toalha de secagem de mãos. Uma toalha de mão
também adornada, será útil no momento em que, caso seja a tradição da igreja local partir do pão usando-se as mãos diretamente, secar estas mãos com esta toalha após a lavagem desta mão, não é? Utilizando-se água e sabão neutro para não deixar cheiro e outras coisas mais, não é? Ali no pão que está sendo partido. Se utilizaria ali a água corrente e um sabão neutro para a lavagem dessas mãos e para secar essas mãos, uma toalha de secagem de mãos. As bandejas de cálices. As bandejas que comportam os cálices, se possível, precisam ser metálicas, em aço ou alumínio, sempre limpas e brilhantes, devem ser limpas antes e depois do serviço da Santa Ceia, bem como guardadas em local apropriado entre um serviço da Santa Ceia e outro. Um diácono pode se responsabilizar em levar as mesmas ao seu lar e limpá-las. Contudo, o ideal é que estes utensílios, assim como os demais pertencentes à casa do Senhor, permaneçam na igreja e todo serviço de conservação e limpeza sejam feitos nas dependências da igreja local, né? É bom que a igreja esteja organizada para que todo serviço e toda manutenção do serviço da Santa Ceia seja feito dentro da igreja. Mas, em uma circunstância especial ou para evitar, não é? Ou para salvaguardar a limpeza dos utensílios da Santa Ceia, pode-se admitir que este seja feito na casa de um diácono. Mas, como eu já disse, o ideal é que isso seja feito dentro das dependências da igreja, tá certo? As bandejas de pães. Assim como a bandeja do suco da uva, as bandejas que comportam os pães, se possível, sejam metálicas, em aço ou alumínio, sempre limpas e brilhantes, devem, assim como as bandejas que comportam os cálices, serem limpas antes e depois do serviço, bem como guardadas em local apropriado entre um serviço da Santa Ceia e outro. Um diácono pode se responsabilizar em levar as mesmas ao seu lar e limpá-las. Contudo, o ideal é que estes utensílios, assim como os demais pertencentes à casa do Senhor, permaneçam na igreja e todo o serviço de conservação e limpeza sejam feitos nas dependências da igreja local. E quanto aos cálices? Os cálices, caso sejam reaproveitáveis, devem, assim como as bandejas que comportam os mesmos, serem limpos antes e depois do serviço e guardados junto aos demais utensílios da Santa Ceia. Há igrejas que se utilizam de cálices descartáveis. Serviço aos doentes. Há kits ou conjuntos, não é, de serviço disponíveis nas lojas que vendem os utensílios para a Santa Ceia. Geralmente, se trata de uma maleta e dentro desta uma pequena garrafa que comporta suco de uva, alguns cálices e uma pequena bandeja que comporta alguns pedaços de pão, elementos obviamente advindos do serviço realizado na igreja por ocasião da Santa Ceia oficial daquele mês corrente. Como os demais, devem ser guardados sempre limpos em ambiente apropriado dentro da igreja. E o descarte? É curioso como se faz o descarte das sobras de pão e de suco de uva, bem como de cálices descartáveis em algumas igrejas locais. Há uma grande parcela de religiosidade no serviço do pão e do suco, mas quando se chega ao momento de descartar as sobras de pão, de suco de uva e dos cálices, quando descartáveis, estes são lançados de qualquer maneira no lixo, sem qualquer cerimônia. É claro que não, é claro que não existe uma cerimônia de botar fora, mas medidas importantes devem ser tomadas no que tange a sobras e descarte dos elementos da Santa Ceia do Senhor. Quais são esses elementos, né? Como nós dissemos, o pão, o suco e esses cálices, se porventura forem descartáveis. Quanto ao pão, em se tratando de descarte,
Os diáconos precisam ter ideia de quantidade quando preparam o pão a ser partido, nem pouco, para que falte ou que seja partido em migalhas, nem muito, a fim de que sobre demasiadamente, já que se torna impossível guardar sobras do pão para o serviço do mês seguinte. Deve-se atentar também para a quantidade, a fim de que sobre o suficiente para o serviço a doentes. Há igrejas locais que separam, antes de consagrar ao Senhor o elemento pão, uma parte para crianças não batizadas. Isto é aceitável e louvável, posto que crianças ainda não compreendem o selo da comunhão proposto na Santa Ceia, e também porque elas não participam do serviço de forma direta, de forma efetiva. Contudo, ainda que de forma muito controlada, o pão não deveria ser descartado em local algum que não fosse ser consumido por alguém, membro da igreja local. Daí a importância de que essas sobras não sejam em grande quantidade. Não é para fartar-se, não é para faltar, não é para jogar no lixo. Nenhuma dessas três condições ou nenhuma dessas três situações deve acontecer no serviço do pão. Nem falta, nem para se fartar, como diz o texto lá de 1 Coríntios capítulo 11, mas também não deve ser desperdiçado, jogado no lixo. Quanto ao suco de uva, hoje em dia é possível guardar sobras deste, retornando a uma embalagem ou ao vasilhame próprio, mas, à semelhança do pão, o ideal é que a quantidade servida seja apenas e somente a suficiente. Jamais, em hipótese alguma, deve-se jogar na pia, no lixo, o suco sobre o qual se orou, que foi consagrado ao Senhor. Quanto aos cálices descartáveis, há igrejas locais que fazem uso dos mesmos e o descarte acaba sendo necessário. Isto seria evitado caso os cálices fossem reaproveitáveis. Porém, o copo ou cálice não é o pão e nem o suco da uva. Assim sendo, não se deve aplicar a mesma honra a tais e o descarte não será assim tão problemático, né? Você vai ter sobras de plástico ou acrílico, né? E precisa descartar no lixo. Para além dos elementos, também o diácono deve se preparar para este grande dia, que é o dia da Santa Ceia do Senhor, para este evento sacrossanto que é a Santa Ceia do Senhor. Então, além de toda a qualificação moral estabelecida neste manual, advinda das Sagradas Escrituras, também é necessário dizer que o diácono precisa ser alguém apresentável em todo tempo, em todos os cultos, ainda mais em uma portaria e no serviço da Santa Ceia do Senhor. Imagine essa cena: diácono com barba não aparada ou por fazer. Há igrejas cujo costume impede, inclusive, o uso de barba, quanto mais não aparada. Diácono com cabelo não aparado, despenteado. Diácono com dentes sem escovar, dentes podres, mau hálito. Diácono com roupas rasgadas ou sujas. Diácono com mãos sujas, unhas sujas ou por cortar. Agora, imagine este diácono em uma porta de igreja local ou em um serviço de Santa Ceia do Senhor. Diante deste quadro e das necessidades envolvidas, o diácono é alguém que entende o conceito de cuidado com o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 6, versos 19 a 20. Tanto no que tange à moralidade, quanto no cuidado com a aparência e com a saúde. Vamos à conclusão do módulo 4. Você viu neste módulo o que é a mesa do Senhor, todas as situações relacionadas ao serviço da Santa Ceia, todas as qualificações diaconais para o serviço da Santa Ceia, o que fazer com os utensílios e elementos da Santa Ceia. Por fim, atente-se para o fato de que a Santa Ceia é um dos momentos mais importantes da comunhão dos membros de uma igreja local. O diácono ama a Santa Ceia, por isso, e pelo fato de que
Este serviço coroa a boa atuação de um diácono. Até o módulo 5.